CUFSA, CUFSA, eu fiz só aqui. Centro Universitário Fundação Santo André. Latitude 23 graus 39 minutos 33 segundos ponto 1 décimo sul, claro. Estamos abaixo do Equador. 1 segundo. Oi? 1 décimo. 1 décimo. Então é 23, 39, 33.1, certo? Oeste. Longitude 46. Longitude 46. 33. 12.9. Oeste, né? Oeste. Então 463312.9. Altitude 755 metros. Tô achando muito. É, pra mim aqui era 730. É que eu sou alto, né? Mostra abaixo. E olha que eu tô aqui embaixo do meio fio. Tá bom? 755. Eu vou tentar fazer o ponto aqui pra gente ter as distâncias depois. Aí, pouco desse aí, Eduardo. Certo? Certo. Então tá, eu ainda vou conversar com o motorista, mas o roteiro básico é o seguinte: saindo daqui de Santo André, da borda do campo, tá? Por que da borda do campo? A gente vai entender depois em biogeografia. Esse nome não é gratuito. Da mesma forma que Santo André, São Bernardo da borda do campo. Ou seja, posso adiantar para vocês que isso se dá. Acho que aqui ele não perde contato com o satélite, não vai deixar tudo. Nós estamos exatamente na zona de contato entre duas estruturas litológicas diferentes. Nós estamos no contato entre o terreno constituído por rocha cristalina, ou seja, por rocha magmática intrusiva, que é a continuidade do maciço que tem início no pé da escarpa da Serra do Mar, chegando até aqui o fundo de vale de qualquer um desses afluentes do Tamanduateí, do Pinheiro ou do Tietê. Beira de rio a gente vulgarmente chama de várzea, não é isso? Áreas de várzea, todas as várzeas das marginais, das avenidas do estado. Várzea, Parque São Jorge. Verdade, Parque São Jorge é várzea. É várzea. Várzea por quê? Porque na área de deposição de sedimentos do rio Tietê. Tá? Canindé. O pessoal associa isso. É área de inundação. Inundação, né? Inundação. Ou seja, é aqueles terrenos que naturalmente ficam submersos quando você tem momentos de chuva muito intensa. Tá claro? Isso traz também, é responsável esse processo, pela formação de certas unidades menores de paisagem, tá? Que se formam pelo acúmulo contínuo de sedimentos que são transportados pelo rio. Transportados de onde? Das porções mais altas do relevo. Chove, a enxurrada arrasta partículas, produz decomposição da rocha, arrasta esse material para o fundo de vale. Quando o rio ele percorre terrenos mais planos, ele perde energia, perde capacidade de transportar sedimentos. Nos momentos de chuva muito forte, fluxo muito intenso, esse rio tem sua vazão limitada e o processo de inundação é um processo natural. Se não houvesse uma única construção aqui, tá? Nós teríamos da mesma forma as várzeas dos rios Tietê, Pinheiros, Aricanduva, inundadas. E esse processo ao longo do tempo, muito antes da chegada do europeu, já existia. Há milhares de anos essas áreas mais planas de fundo de vale vêm sendo construídas, ano a ano recebendo aporte de sedimentos. Quando chega o processo de urbanização, retira a vegetação, impermeabiliza o solo, asfalto, casas, construções, e ao mesmo tempo aterra essas várzeas, você agrava uma dinâmica natural, você acelera ou torna mais intensos e frequentes os processos de inundação, porque isso é inevitável.
né? E aí, com a somatória de problemas, a necessidade de você poder permitir os fluxos de mercadorias e pessoas, você tem como locais que sobraram, locais preferenciais, os fundos de vale, que é onde se instalam as grandes avenidas. E justamente por esses locais, que naturalmente são áreas inundáveis, você concentra todo o fluxo de pessoas e mercadorias e tem aqueles problemas comuns de todo verão, de final de tarde, quando chove, inunda e vira o caos nessa cidade. Claro, aqui, os nomes Santo André, da borda do campo, São Bernardo, da borda do campo, eles têm origem justamente no fato de que quando os primeiros colonizadores chegaram aqui, venceram a escarpa da serra e se dirigiram em direção ao oeste, eles vinham desde o pé da serra, toda a vertente, e todo esse trecho de Planalto, eles vinham através de caminhos pré-existentes, caminhos indígenas, os tais dos piabirus, que era o nome desses caminhos, eles vinham em meio à mata. E quando chegava nesse ponto, que é basicamente um eixo que a gente tem de Santo André, São Bernardo e Diadema, nós tínhamos exatamente a transição da mata numa vegetação de campo. Vegetação rasteira, com poucos arbustos, característica de terrenos inundáveis. Você não vê mata densa em área de brejo. A árvore não se fixa em condições de água excessiva, de terreno excessivamente encharcado. Então, naturalmente, aqui não existia, a partir desse ponto, aquilo que a gente chama de Mata Atlântica. Aquela floresta densa, úmida. Aqui era o final da mata, início dessa vegetação característica de ambientes úmidos, que é uma vegetação de campos. Daí o nome dos primeiros colonizadores que chegaram por aqui. Ao percorrer o caminho, acaba a mata, começa o campo. Aqui era a borda do campo, a beirada do campo. E isso é definido a partir da litologia, do tipo de terreno que existe aqui. Agora, por que o campo começa aqui? Porque são as áreas mais rebaixadas. Eu achei estranho 755 de altitude, porque a gente não está muito acima do leito do Tietê na Marginal. E a Marginal, ali no campus da USP Leste, está a 727 de altitude em relação ao nível do mar. E ali no Cebolão, 18 quilômetros de distância, 723. 4 metros de desnível vertical para 18 quilômetros de distância. Totalmente planície. Declividade muito próxima de zero. Claro? Esse terreno de Campos, ele pegava toda essa porção de São Paulo, que hoje corresponde à cidade de São Paulo, começava aqui no ABC, pegava toda a porção central de São Paulo. O único lugar que ainda tinha alguma mata por ali são as duas vertentes e o topo da Paulista, porque é uma litologia diferente, o terreno mais seco. Descendo para o outro lado, já a partir do Anhangabaú, 25 de março, aquele trecho da Avenida do Estado, Campos também, não é à toa que ali era conhecido como Campos de Piratininga, primeiro nome aí do núcleo urbano de São Paulo, né? E depois, essa mata só ia se recompor novamente já nos pés da Serra da Cantareira, quando trocava o tipo de solo e este se tornava mais seco. Tá claro? A gente vai sair daqui agora, vamos fazer o caminho, se for, faz negativo se não for isso. A gente sai daqui, sobe pela Bandeirantes, tá? Portanto, sai da área mais plana, da área de Campos. A subida da Bandeirantes já é uma transição, porque aqui era uma continuação da Cordilheira da Paulista. Da Cordilheira é um termo que não se aplica muito, mas se tornou poético, né? Cruza o divisor de águas que separa a bacia do Tamanduateí para o Pinheiros, que é bem ali naquele topinho da Bandeirantes, acima da cabeceira do aeroporto. Desce pela vertente em direção ao Vale do Pinheiros. Quando termina a descida ali na Avenida Rubem Berta, ali, Washington Luiz, onde o avião da TAM deu aquela porrada, ali começa já novamente a vegetação de Campos, porque é planície. A gente está acompanhando o antigo afluente, hoje canalizado, do Rio Pinheiros. Vamos pela Várzea, toda a área de campo, tá? Vamos pro Cebolão, em cima da Várzea do Rio Pinheiros, e aí nós pegamos a Castelo, tá? Na Castelo, a gente vai fazer uma primeira parada naquele posto Graal que tem ainda em Barueri.
tá? Aí a gente tem um tempinho lá para fazer um café, quem não tomou café ainda, e a gente vai fazer a nossa primeira discussão no estacionamento do posto.